Felicidade é ter Deus no coração. Fernando Duó. É bem difícil se você se recusar, mas abrir seu coração sempre, sempre ajudará. Basta cantar, dar as mãos e perdoar. Feche os olhos pra maldade e feliz você será. Ser feliz é sorrir sem reclamar, é doar e acreditar no amor, no céu, no mar. Para crer no bem que Jesus nos quer, não feche seu coração, seja simples a qualquer. É bem difícil se você se recusar, mas abrir seu coração sempre, sempre ajudará. Basta cantar, dar as mãos e perdoar. Feche os olhos pra maldade e feliz você será. Ser feliz é sorrir sem reclamar, é doar e acreditar no amor, no céu, no mar. Para crer no bem que Jesus nos quer, não feche seu coração, seja simples a qualquer. Peixes no mar, aves a voar. Eu quero amar com o amor que existe em mim, por isso eu amo a natureza assim. Alô, 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 eu gosto de você. Xibum, xibum, xalalalala. Xibum, xibum, xalalalala. Mal eu faço a criação, fica em pedaços o meu coração. Alô, 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 eu gosto de você. Xibum, xibum, xalalalala. Xibum, xibum, xalalalala. Xibum, xibum. Peixes no mar, aves a voar. Eu quero amar com o amor que existe em mim, por isso eu amo a natureza assim. Alô, 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 eu gosto de você. Xibum, xibum, xalalalala. Xibum, xibum, xalalalala. Quando mal eu faço a criação, fica em pedaços o meu coração. Alô, 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 eu gosto de você. Xibum, xibum, xalalalala. Xibum, xibum, xalalalala. Xibum, xibum. Xalalalala. Fecho os meus olhinhos, faço uma oração. Este é meu jeitinho de falar com Deus, com o coraçãozinho cheio de gratidão. Este é meu jeitinho de falar com Deus. Peço com carinho, paz e proteção. Este é meu jeitinho de falar com Deus. Lembro do irmãozinho em dor e aflição. Este é meu jeitinho de falar com Deus. Em nome de Deus, nosso Pai, Jesus, nosso irmão, e dos bons espíritos, vamos começar o nosso encontro de hoje. Então, vamos conversar com Jesus. Senhor Jesus, amigo de todas as horas, te pedimos que abençoe, ampare e proteja a nossa caminhada. Que o nosso amor seja o nosso mais puro sentimento hoje e sempre. Que todos esses ensinamentos trazidos hoje possam nos fortalecer e nos dar coragem nos momentos difíceis de nossa vida. Que tenhamos força para colocar em prática tudo o que estamos aprendendo com o Evangelho de Jesus e a doutrina dos Espíritos. Pai amado, nos abençoe e ilumine nossos dias. Graças a Deus.
Olá, galerinha do GEAL, tudo bem com vocês? Esperamos que sim. O tema da nossa aula de hoje é muito legal. Nós vamos falar sobre uma personalidade espírita, a Meimei. Vocês sabem quem foi Meimei? Meimei é o apelido de Irma de Castro Rocha. Ela nasceu na cidade de Mateus Leme, em Minas Gerais, na manhã do dia 22 de outubro de 1922. Ela foi filha de Adolfo Castro e Mariana Castro. Meimei teve 4 irmãos, Carmen, Ruth, Danilo e Alaide. Aos 2 anos de idade, sua família se transferiu para Itaúna, também em Minas Gerais. Sua infância foi de uma criança pobre, extremamente modesta, mas ela era um espírito bom. Desde criança, sempre foi apreciada por sua beleza e por sua inteligência. Ela era também muito alegre, comunicativa, espirituosa e espontânea. Com isso, ela cativava a todos com quem convivia. Ela cursou com facilidade o ensino fundamental. Depois, se matriculou na escola normal, aquela que as pessoas estudam para ser professora, sabe? Mas Meimei sofria de uma doença renal muito grave, desde a infância. E por isso, no 2º ano normal, ela precisou parar de estudar. E isso foi uma pena, pois Meimei era considerada uma boa aluna. Ela era muito inteligente, e isso não a impediu de continuar buscando conhecimento através de boas leituras. Aos 17 anos, Meimei era considerada uma moça muito bonita. Era morena, alta, com 1,70 m de altura, cabelos negros, ondulados e compridos, e seus olhos eram grandes, também negros, bastante expressivos. Aos 20 anos, ocorreu algo interessante em sua vida. Ela mudou-se com a irmã Alaide para Belo Horizonte, e foi lá que ela conheceu Arnaldo Rocha. Eles tornaram-se grandes amigos e mais tarde casaram-se. Na saída da igreja, os convidados se depararam com uma cena inesquecível. Havia um morador de rua sentado no chão e este pediu uma esmola a Meimei. Inesperadamente ela olhou para ele. Se sentiu sensibilizada por sua condição, pois ela tinha uma alma muito caridosa. Respondeu para o rapaz que nada tinha para lhe dar, pois havia acabado de sair da cerimônia de seu casamento. E o que ela fez? Ela entregou ao pobre morador de rua o seu buquê e lhe beijou a testa. Meimei, naquele momento, sentiu muita dor em seu coração pela condição daquele irmão. Nossa, que alma sensível era Meimei, não é verdade? Mas vocês sabem de onde que veio esse apelido? Esse apelido era uma forma carinhosa, familiar, adotada por ela e seu esposo, a partir da leitura de um livro. Ao final do livro, tinha o nome Meimei e seu significado, que queria dizer noiva querida ou bem-amada. Sua irmã Ruth preferiu adaptar para amor puro. Este apelido ficou em segredo entre eles dois, Meimei e seu marido. Meimei foi criada na religião católica, mas podemos dizer que ela pôs em prática alguns princípios da doutrina espírita. Os princípios da caridade, da benevolência, e ela também possuía a mediunidade da clarividência. Ela via e conversava com os espíritos, e ela também conseguia relembrar cenas de vidas passadas. Algum tempo após seu casamento, Meimei apresentou problemas sérios de saúde. Seu organismo ficou muito fraco e ela veio a desencarnar. Neste momento, Meimei tinha 24 anos de idade. Mas foi a partir daí que ela ficou muito conhecida para nós espíritas. Ela se tornou uma grande trabalhadora no plano espiritual e se dedica muito à assistência às crianças. Meimei psicografou através de Chico Xavier alguns livros.
como o Pai Nosso, Amizade, Palavras do Coração, Cartilha do Bem, Evangelho em Casa, dentre outros. Meimei é considerada um espírito muito amoroso e tem inspirado a todos nós a seguir o caminho da verdade e da vida eterna. É por isso que agora nós vamos assistir a um vídeo sobre uma das histórias que ela psicografou através de Chico Xavier no livro Pai Nosso. Vamos lá? Vamos conhecer mais um pouquinho sobre Meimei? Existência de Deus. Conta-se que um velho árabe analfabeto orava com tanto fervor e com tanto carinho cada noite que certa vez o rico chefe de grande caravana chamou-o à sua presença e lhe perguntou: "Por que oras com tanta fé? Como sabes que Deus existe quando nem ao menos sabes ler?" O crente fiel respondeu: "Grande Senhor, conheço a existência de nosso Pai Celeste pelos sinais dele." "Como assim?" indagou o chefe admirado. O servo humilde explicou-se: "Quando o Senhor recebe uma carta de pessoa ausente, como reconhece quem a escreveu? Pela letra. Quando o Senhor recebe uma joia, como é que se informa quanto ao autor dela? Pela marca do ourives." O empregado sorriu e acrescentou: "Quando ouve passos de animais ao redor da tenda, como sabe depois se foi um carneiro, um cavalo ou um boi?" "Pelos rastos", respondeu o chefe surpreendido. Então, o velho crente convidou-o para fora da barraca e, mostrando-lhe o céu, onde a lua brilhava, cercada por multidões de estrelas, exclamou respeitoso: "Senhor, aqueles sinais lá em cima não podem ser dos homens." Nesse momento, o orgulhoso caravaneiro, de olhos lacrimosos, ajoelhou-se na areia e começou a orar também. Oi, galerinha do GEAL, espero que vocês tenham gostado da linda história que assistimos hoje. Vamos conversar, então, sobre o que vimos? Bem, essa linda história foi ditada a Chico Xavier pela querida Meimei após o seu desencarne. Como vimos na explicação do tema, Meimei foi uma trabalhadora incansável do bem e da caridade, apaixonada por livros, pela família e pelas crianças. Após seu desencarne, ela continuou seu trabalho incansável, cuidando dos pequeninos lá na espiritualidade e escrevendo livros iluminados. A história que assistimos nessa animação é parte do livro Pão Nosso, uma ótima referência para aqueles que têm crianças em casa utilizarem no Evangelho no lar. Bom, voltando ao assunto da nossa história, vimos que no início da humanidade havia muita dificuldade em propagar o bem e aprender coisas boas e edificantes. Até que, abençoados e iluminados por nossos amigos espirituais, foram surgindo a escrita, os livros, as escolas, facilitando o aprendizado e semeando o bem nos corações humanos. Sabemos que diversos livros, bons e nocivos, foram criados, pois as pessoas costumam escrever sobre o que lhes povoa o coração. Mas aqui vamos falar daqueles livros que nos ajudam a progredir no bem, com aprendizados dignos, para a melhoria da vida de todos, de toda a humanidade. Escrever bons livros demanda pesquisa séria e muito trabalho. E semear o bem a partir dos livros foi um compromisso de Meimei, mesmo após desencarnar. Assim,
Ela ditou lindas obras ao querido médium Francisco Cândido Xavier e aqueceu muitos corações infantis, auxiliando muitas famílias a se edificarem em torno de boas leituras e boas vibrações. Que nós possamos então enviar nossa gratidão à querida Meimei por esse lindo trabalho que semeia o bem em tantos corações. E aí, meus espíritas mirins, como vocês estão? Tudo bem? Legal, eu também. Para quem não me conhece, eu sou a tia Deise. Pronto, agora você já me conhece. Vocês ouviram falar até agora de um espírito chamado Meimei. Muitas casas espíritas adotam o seu nome para homenageá-la. Vou contar um segredo para vocês. A evangelização, lá da minha casa que eu trabalho, tem uma biblioteca para empréstimo às crianças. E adivinha qual é o nome dessa biblioteca? Biblioteca Meimei? Acertou! Você aí que disse parabéns! Bom, Irmã de Castro, que é o seu nome de batismo, desde cedo, criança mesmo, demonstrou muita inteligência e amor às letras. Ela era muito estudiosa, sempre a primeira da classe, tornando-se professora, pois adorava os livros e crianças. Ela foi muito pouco conhecida pelos testemunhos que teve que dar quando em vida. Ela foi um exemplo de resignação diante da dor, pois ela sempre foi muito doente, muito debilitada e nem sempre podia brincar como as outras crianças, se divertir, passear. Depois que se casou, ela passou a se chamar Irmã de Castro Rocha. Ela não chegou a ter filhos. Trabalhou como professora e tinha um imenso carinho por todas as crianças. A tia Simone já contou pra gente o motivo dela se chamar Meimei. Lembram? Lembram disso? Que a tia Simone falou ainda há pouco? Surgiu, não é? A partir da leitura de um livro chamado Momento em Pequim. Ela e o marido lendo esse livro. Ela tem muitos livros psicografados por nosso saudoso Chico Xavier. E sendo ela um espírito amoroso e culto, que se tem dedicado muito à assistência à infância, manifesta-se quase sempre inundando o ambiente de um suave perfume de flores, mais particularmente de rosas. E por falar em flores, vamos à nossa atividade? Nós usamos as nossas mãos e é isso que a gente vai fazer, uma atividade com as nossas mãos. Olha aqui um exemplo, que o meu é para mostrar a vocês. Chãozinho, o caule tortinho para poder colocar a flor, isso aqui, ó. Olha aqui a minha mãozinha com encarte de jornal de supermercado e a outra aqui, ó. Tá vendo? Depois foi colada aqui, ó. Que lindo! Espero que vocês tenham achado também e que o de vocês, tenho certeza que vai ficar muito bonito. Então, o que a gente vai precisar? De uma folha em branco, encarte de jornal, eu não tinha, só tinha aquele ali e tal, aqui ó, uma inteira e um pedaço que dá para fazer. Tesoura sem ponta, um piloto, vocês podem usar lápis, eu vou usar piloto para vocês enxergarem melhor. O giz de cera verde para pintar, quem quiser, cola para colar, claro, né? Cola para colar. Então vamos fazer a nossa mãozinha. Vou virar aqui o celular para vocês poderem enxergar. Então olha aqui, abre bem os dedinhos, tá? Abre bem os dedinhos. Nós não vamos contornar indo até o pulso, não. Aqui logo assim, olha, quando começar a mãozinha, tá bom? Então, ó, com os dedos bem abertos, contorna seus dedinhos. A gente já fez várias atividades assim, né? Contornando a mão. Parei. Isso, agora aqui, ó. Fechei a mãozinha. Dá pra ver?
Dá para ver, né? Agora nós vamos cortar. Quem quiser faz separadamente, mas quem não quiser, junta as duas folhas e corta, que sai bem mais rápido. Então, ó, cortando o primeiro dedinho da mão. Como eu falei, nós utilizamos muito as nossas mãos, né, para fazer as nossas tarefas, né? Utilizamos as nossas mãos para o nosso ganha-pão, né? Isso para quem, os adultos que trabalham. Utilizamos para fazer carinho, para estudar, para ajudar ao nosso responsável nas tarefas, colaborando também, né? Porque nem sempre é para ajudar, já que moramos junto com outras pessoas, claro, né? Cada um tem que fazer a sua parte. Então, ó, terminando aqui de cortar a mãozinha. Isso, opa! As duas mãos aqui. E aí, vamos pegar a folha em branco e fazer o caule. Começar daqui, assim, tá o risco. Aí, ó, você faz a voltinha que é para ele poder pendurar a mãozinha. E aqui, uma folha, caule. Pode fazer o chãozinho. Quem quiser, ó, pinta. Porque fica show, né? Fica mais bonito pintando. Aqui, ó, pode até fazer uma graminha, ó. Dá pra ver? Tá, né? Deixa eu levantar o celular. Pronto. E aí, agora nós vamos fazer a parte bonitinha daqui, ó. Com aquele pedacinho de papel, um pedacinho pequeno, você vai fazer a parte que segura, ó. Aqui, faz aqueles, feito uns matinhos. Agora também vai cortar. Deu pra ver? Isso, você vai cortar. Cortando todos eles. Eu fiz 2, 4, 5. Se quiser pode fazer 6. Pode fazer um pouquinho menor. E aí, ó, cortei aqui. Agora nós vamos colar. Passa um pouquinho de cola. Outro pouquinho de cola. Não bota exatamente em cima não, que é para poder aparecer bem legal. Assim. Agora, e não pintei isso aqui, ó, poxa, senão não fica legal, tem que ficar legal, tem que ficar bonito. Agora a gente cola aqui também. E assim, ó. Opa! Olha como é que ficou esse meu aqui. Também. E o de vocês vai ficar também muito bonito. E aí, quem lembrar, né, tira uma foto e coloca lá no Padlet, na parte das atividades, ok? Então, fiquem com Deus. Beijos. Até a próxima, amores. Chegou a hora de agradecer a oportunidade de estudo e momentos de reflexão. E diante da palavra, compartilharemos a oração pelo espírito de Meimei e o médium Chico Xavier. Senhor, deste-me a palavra por semente de luz.
auxilia-me a cultivá-la. Não me permitas envolvê-la na sombra que projeto. Ensina-me a falar para que se faça um melhor. Ajude-me a lembrar o que deve ser dito e a lavar da memória tudo aquilo que a tua bondade espera se lance no esquecimento. Onde a irritação me procure, induze-me ao silêncio, e onde lavre o incêndio da incompreensão ou do ódio, dá que eu pronuncie a frase calmante que possa apagar o fogo da ira, e em qualquer conversação, inspira-me o conceito certo que se ajuste à edificação do bem no momento exato, e faze-me vigilante para que o mal não me use em louvor da perturbação. Não me deixes emudecer diante da verdade, mas conserva-me em tua prudência, a fim de que eu saiba dosar a verdade em amor, para que a compaixão e a esperança não esmoreçam junto de mim. Traze-me o coração um raciocínio sincero, sem aspereza, brando sem preguiça, fraterno sem exigência, e deixa, Senhor, que a minha palavra te obedeça à vontade, hoje e sempre. Graças a Deus, graças a Jesus. Não perca tempo agora, a vida chama ao trabalho. Ouça a voz do seu interior, abra as portas pro amor e pra compreensão. Busque em si mesmo a renovação, ajuda o próximo como irmão. A chance nasce da vontade de agir, então viva cada dia, buscando sempre servir. Não perca tempo agora, a vida chama ao trabalho. Ouça a voz do seu interior, abra as portas pro amor e pra compreensão. Busque em si mesmo a renovação, ajudar o próximo como irmão. A chance nasce da vontade de agir, então viva cada dia, buscando sempre servir.
novo te espera. Seja a mudança com que sonhou, com perseverança e dedicação construirás um futuro melhor. Busque em si mesmo a renovação, ajuda ao próximo como irmão. A chance nasce da vontade de agir, então viva cada dia, buscando sempre servir. E tudo passa tão depressa nesses tempos de hoje, que nem percebo mais as nuances das cores. O detalhe vai perdendo importância, os perfumes se misturam, eu e minha pressa cada vez mais longe do futuro. Quero aprender a ousar, me lançar, ir mais além, mesmo que o mundo exija que eu seja igual. Quero escolher o que me convence, o que me convém. Será que o bem parece tanto assim com o mal? Coragem, quando é verdadeira, é calma e serena, faz valer a pena viver. Falo por mim, quando é sim, digo sim, e prefiro calar a trazer o sofrer. Nova era, te recebo de braços abertos. Nova era, te presinto, pois faço parte de ti. Quero aprender a ousar, me lançar, ir mais além, mesmo que o mundo exija que eu seja igual. Quero escolher o que me convence, o que me convém. Será que o bem parece tanto assim com o mal? Coragem, quando é verdadeira, é calma e serena, faz valer a pena viver. Falo por mim, quando é sim, digo sim, e prefiro calar a trazer o sofrer. Nova era, te recebo de braços abertos. Nova era, te presinto, pois faço parte de ti. Vai e descobre caminhos por entre sementes de luz, banhadas de amor. Em paz, seguem passos de fé sobre as pedras pontudas da dor.
Não há como falar de coragem sem se aceitar a existência do medo. Pai, que a vida não surgiu pra ser um eterno segredo de Deus. Quando a noite vier e o cansaço selar teu futuro, descansa em paz. E assim poderás repensar novas metas perante o escuro, buscar o amor de Deus. De Deus. Mesmo com medo, acredita em ti mesmo e descobrirás que és capaz de mudar com o mundo, de crescer com o mundo, de iluminar a própria paz que confia no poder do tempo, que espera o devido momento em que dirá: sou mais eu do que as ondas de medo que abalam o coração. Sou mais Deus do que as ondas de medo que abalam o coração. Sou mais Deus do que as ondas de medo que abalam o coração. Sou mais eu do que as ondas de medo que abalam o coração. Sou mais Deus. Sou mais eu. Sou mais eu. Sou mais Deus. Chega de lamentar-nos tanto e afogarmos em pranto todo o poder da fé. É hora, é chegado o momento de colocar em prática todo o ensinamento. Se vives agora em sofrimento, eleva o pensamento e agradeça ao Pai, pois saiba, essa é a maneira de sanar nossas faltas, todo mal que se faz.
segue perseverante, firme e confiante, os passos de Jesus. Avança, se tropeças, levanta, pois o Mestre ensina a carregar tua cruz. Se vives agora em sofrimento, eleva o pensamento e agradeça ao Pai, pois saiba, essa é a maneira de sanar nossas faltas, todo o mal que se faz. Se vives agora em sofrimento, eleva o pensamento e agradeça ao Pai, pois saiba, essa é a maneira de sanar nossas faltas, todo o mal que se faz. Olá, amigos do Centro Espírita Miguel, esta casa tão querida que nos acolhe, né? Como estão, né? Espero que todos estejam bem. Viemos mais uma vez agradecer a todos pelas doações recebidas. Até o momento, nós conseguimos a quantia de R$ 15.655. Que Jesus abençoe a todos esses corações generosos, né? Fizemos 4 licitações e recebemos 3 orçamentos. Dentre esses 3 orçamentos, né,
o profissional que veio atender melhor as nossas necessidades foi o que apresentou um valor de R$18.000 pela sua mão de obra, né? E então nós vamos iniciar o nosso trabalho, né? Nosso conserto do telhado no dia 14 de março. E nós devemos gastar aí de material em torno de R$8.000. Sendo assim, precisamos dar prosseguimento a essa campanha, né, do conserto do telhado. Falta pouco e nós temos a certeza que nós vamos conseguir concluir essa obra, porque não temos dúvidas de contar com esses amigos queridos do Centro Espírita Miguel, esses corações generosos que estão sempre prontos a nos auxiliar. Muito obrigada, queridos amigos, e que Jesus abençoe a todos nós. Boa noite, queridos e queridas, boa noite a todos. Sejam bem-vindos ao canal do YouTube do Centro Espírita Miguel, envolvidos nas vibrações de paz e de amor do nosso querido Mestre Jesus e por toda a espiritualidade amiga de nossa casa. Vamos dar início às nossas reflexões da reunião pública de sexta-feira. Nós já tivemos o Sheal, a evangelização infantil, já tivemos a ambientação. Vocês repararam que a ambientação veio com músicas falando sobre coragem, acreditar em si mesmo, fé, renovação, trabalho. Por que será? Porque vem de encontro com o tema que vai ser refletido nessa noite. Última sexta-feira do mês, dia de palestra, dia de recebermos convidados. E o convidado de hoje é o nosso companheiro Marco Santoro, do Grupo Espírita Fabiano. O Grupo Espírita Fabiano ele fica no Meier. E o Marco vai trazer o tema Coragem Moral diante das adversidades. Antes do Marco trazer suas reflexões, vamos ouvir a página de abertura que tem como título De Ânimo Forte. É na voz de Haroldo Dutra, com um breve comentário. Foi retirado do site Portal Ser, no programa 7 Minutos com Emmanuel. Como estamos enfrentando as nossas dificuldades do dia a dia? Qual a importância delas para nós, espíritos imortais? O que devemos fazer? Quem pode nos servir de exemplo de coragem? Tenho certeza de que vamos refletir muito. Vamos começar? Que tenhamos uma boa noite. Fiquem com Deus. 7 Minutos com Emmanuel. Comentário do livro Vinha de Luz, capítulo 31, intitulado De Ânimo Forte. Porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza, de amor e de moderação. Segunda Carta a Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Comenta o benfeitor. Não faltam recursos de trabalho espiritual a todo irmão que deseje reerguer-se, aprimorar-se, elevar-se. Lacunas e necessidades, problemas e obstáculos desafiam o espírito de serviço dos companheiros de fé em toda parte. A ignorância pede instrutores, a dor reclama enfermeiros, o desespero suplica orientadores. Onde, porém, os que procuram abraçar o trabalho por amor de servir? Com raras exceções, observamos, na maioria das vezes, a fuga, o pretexto, o retraimento. Aqui, há temor de responsabilidade. Ali, receios da crítica. Acolá,
pavor de iniciativa em benefício de todos. Como poderá o artista fazer ouvir a beleza da melodia se lhe foge o instrumento? Nesse caso, temos em Jesus o artista divino e em nós outros, encarnados e desencarnados, os instrumentos dele para a eterna melodia do bem no mundo. Se algemamos o coração ao medo de trabalhar em benefício coletivo, como encontrar serviço feito que tranquilize e ajude a nós mesmos? Como recolher felicidade que não semeamos, ou amealhar dons de que nos afastamos suspeitosos? Onde esteja a possibilidade de sermos úteis, avancemos de ânimo forte para a frente, construindo o bem, ainda que defrontados pela ironia, pela frieza ou pela ingratidão. Porque conforme a palavra iluminada do apóstolo aos gentios, Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza, amor e moderação. Nessa belíssima página do benfeitor Emmanuel, aqui o benfeitor nos faz ver que os obstáculos da nossa vida, todas as dificuldades que nós interpretamos como limitações e como problemas, como lacunas e como necessidades, são, na verdade, recursos para o nosso aprimoramento, para a nossa elevação espiritual e para o nosso reerguimento do passado obscuro de trevas e erros, de abandono dos deveres, de defecção. Por essa razão, diz-nos o benfeitor, que ao defrontarmos a ignorância, devemos exercer o papel de instrutores. Ao encontrarmos a dor, devemos assumir a postura de enfermeiros. E ao depararmos o desespero, o alto suplica de nós a posição de orientadores. Para isso, devemos abraçar o trabalho, mas por amor ao serviço, não por amor a vantagens pessoais, não para alimentar o nosso orgulho e a nossa vaidade, não para estimularmos o nosso egoísmo, porque o orgulho e o egoísmo são incapazes de sustentar a chama dos nossos ideais no trabalho do bem. Somente o amor ao serviço pelo próprio serviço é capaz de nos manter firmes e fortes diante dos desafios que aguçam nossas capacidades, nossas potencialidades. Quando abraçamos o trabalho por amor ao serviço, Jesus nos utiliza como instrumentos do bem e extrai de nós a melodia divina do trabalho do bem no mundo, nas belíssimas palavras de Emmanuel. É preciso tirar as algemas que prendem no nosso coração ao medo e trabalhar sim em benefício coletivo, em benefício do bem comum e não apenas do nosso bem individual, a fim de que o serviço feito em favor do próximo tranquilize o nosso medo. O que nós entregamos ao semelhante venha ao nosso encontro como advogados do nosso espírito. Porque em verdade não colheremos felicidade que não semeamos, e não ajuntaremos dons espirituais se nós nos afastamos das tarefas, muitas vezes árduas, de desenvolvê-los em nós mesmos. É assim que, adotando o espírito de fortaleza, de amor e de moderação, nós poderemos encarar todas as dificuldades, lacunas e desafios como oportunidades de servir e, mais ainda, como oportunidades de aprimorarmos os nossos potenciais espirituais. Porque os obstáculos exteriores
tem apenas a função de remover as nossas limitações íntimas. E uma vez removidas nossas limitações interiores, os obstáculos exteriores como que cedem, porque funcionam como mecanismos didáticos, como peças da pedagogia divina, cuja única função é educar o nosso espírito imortal. Senhor de bondade, aqui estamos reunidos em Teu nome, distantes, sim, fisicamente, mas próximos do Teu amor e da Tua verdade. Que possamos encontrar, Pai, nesses breves instantes, o acalento para os nossos corações cansados, sobrecarregados, para as nossas mentes conturbadas, que possamos encontrar respostas para as nossas dores, que possamos encontrar saída para as nossas dificuldades. Que essas saídas e essas respostas, Pai, não venham da forma que nós acreditamos que elas devam vir, mas que elas possam vir da forma que for, e que possamos estar atentos a todo e qualquer ensinamento que apareça a partir desse momento que nos colocamos à Tua disposição, em que voltamos nossos pensamentos, energias, emoções para Ti, Pai, e que temos a certeza de que algo de importante iremos receber. Que hoje, meu irmão Jesus, possa ser um dia em que sentiremos a Tua mão no nosso ombro. Que possamos chorar em Teu colo e aliviar os nossos corações. E a partir daí, Pai, levantar e continuar a nossa caminhada. Porque sabemos que a caminhada é dura, é longa, ela é solitária, mas ela é solidária. Contamos com a Tua presença, contamos com a presença dos trabalhadores da Tua seara e contamos sempre com Teu amor. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite, meus irmãos. Graças a Deus, estamos aqui mais uma noite, amparados por Jesus e os nossos irmãos superiores, para mais uma noite de reflexão acerca do tema proposto, pela casa. Agradecendo ao Miguel mais uma vez a oportunidade, de estarmos aqui hoje. E o tema é bastante interessante e muito importante para nós, que estamos vivendo momentos difíceis, complicados, em relação a nós mesmos, mas principalmente em relação ao próximo, Tivemos aí, ainda estamos vivendo o processo da pandemia, agora uma guerra, que tudo nos aflige, A cada dia que passa, a população da Terra, de encarnados, principalmente, passa por angústia, tristeza, desânimo, e Jesus mandava a gente ter bom ânimo, Justamente porque as adversidades, elas sempre estiveram presentes em nossas vidas no mundo material. Até porque ainda não conseguimos nos libertar dos processos egoísticos e do próprio orgulho que carregamos, ao invés de vivenciarmos, não só intimamente, mas externamente, a caridade, e a humildade, que são as bases de um mundo melhor. Então, o tema proposto é de que maneira nós podemos lidar com o nosso código de ética moral em relação às adversidades do mundo. Essa coragem de seres moralizados, de trazerem algo renovador nesse mundo de tristeza e sofrimento, para trazer o bom ânimo e a alegria de viver
embora com as dificuldades. A moral, né, ela é um código estabelecido socialmente em que é determinado o que é certo e o que é errado. Então é um conjunto de normas, de regras que aquela sociedade determina como ser adequada para todos. E o imoral é o contrário disso. E no decorrer da nossa história, principalmente a história ocidental, nós tivemos diferentes formas, né, de moralidade. Nós podemos relembrar o Antigo Testamento, né, os 10 Mandamentos, em que estava lá as regras, né, sociais básicas que Moisés trouxe, né, segundo o texto, ditadas por Deus, e que não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo, não pode acolá. E depois nós temos um código de ética, né, do próprio Jesus, que está colocado nas bem-aventuranças, em que dá todos vamos dizer assim, as regras, né, da causa e do efeito. Né? Se você for pobre de espírito, humilde, você vai herdar o reino dos céus. Se você for misericordioso, vai alcançar misericórdia. Se você for manso, vai herdar a terra. Se for pacificador, será chamado filho de Deus. Né? Se você for justo, você vai ser farto. E tantas outras coisas que ele mencionava através dos seus ensinamentos, que constituíram o código de ética a ser seguido, né? No sentido de que a gente precisa ser humilde, a gente precisa ser misericordioso, a gente precisa ser justo, precisamos ser mansos, precisamos ser pacíficos. Por consequência, vai acontecer aquilo. É uma regra que já mudou em relação à anterior dos 10 mandamentos, que era tudo negacionismo. Você não pode. É uma determinação. Agora não. Agora, se você fizer isso, vai acontecer aquilo. Então, nos dá a responsabilidade das consequências das nossas posturas, dos nossos atos. Então, esse é um código, que basicamente o mundo ocidental introduziu nas suas leis, leis de cada país, de cada estado, de cada município, enfim, baseado nisso. E temos na própria doutrina espírita, no Livro dos Espíritos, quando os espíritos colocam as regras do homem de bem. Então, mostra as características do homem de bem, esse código de ética, moral, em que ele se estabelece para ser considerado um homem de bem. Então, essa moralidade ela nos acompanha no decorrer de todo esse processo nosso de evolução. E a gente precisa pensar um pouco a respeito disso em relação ao que nós estamos vivendo hoje. Vamos pegar sempre o exemplo de Jesus, porque é a nossa referência como modelo, segundo os próprios Espíritos. Jesus tinha o seu código de ética moral em que ele vivenciava de modo prático. A gente observa isso de diferentes formas. Primeiro, os evangelhos sempre registram sempre esse conflito que ele tinha com os sacerdotes do templo, principalmente com os fariseus. Por que com os fariseus? Porque os fariseus eram um grupo, vamos dizer assim, um grupo político dentro do Sinédrio, que era composto de vários partidos religiosos, os saduceus, os fariseus e tal, e eles eram muito presos à lei, e eram rigorosos na lei. Mas qual era a dificuldade, então, em relação ao que tinha com Jesus? É que, no modo prático, isso de fato não ocorria. E era aí que Jesus debatia com eles a respeito de todas as coisas. Jesus curava no sábado? Curava. A lei permitia isso? Sim. Numa questão interpretativa, sim. Mas também dizer também que não era necessário. Então, eles se utilizavam disso para acusar Jesus em relação a curar no sábado. Ou seja, porque o sábado ninguém trabalharia. E aí Jesus coloca uma situação real, rotineira. Se vamos dizer, um animal seu cai dentro de um buraco, você vai deixar para tirar no dia seguinte, que ele é o teu sustento, ou você vai tirá-lo na hora? Claro que todo mundo tiraria na hora e iam todo mundo trabalhar para poder realizar aquela tarefa. Então Jesus colocava que vocês seguem a lei, mas moralmente vocês deixam de executá-la. Ou seja, você acha que eu vou deixar de levar alívio, levar paz, harmonia no coração do irmão só porque é sábado? Só porque não posso trabalhar? Porque a lei diz isso? Ou você interpreta desse jeito, melhor dizendo? Ou é melhor dizer o seguinte, que não foi o homem que foi feito para o sábado, mas sim o sábado que foi feito para o homem. Ele argumenta. Então, é justamente essa o código de ética moral, de você falar alguma coisa, mas na prática você não vivenciá-la. E Jesus fazia o contrário. Ele levava o que estava escrito na lei, o que
muitas vezes dizer, o que está escrito na lei? Isso, isso, isso. Né? Então faça o que a lei diz, né? Se a lei manda você ser misericordioso, então seja misericordioso. Né? Então tudo é uma questão de como você vai vivenciar esse código ético, para que você não caia nesse processo que a gente costuma chamar de conservadorismo, né? Onde você conserva aquela ideia, porém ela já não é mais prática, ou se ela não é prática, ela é mal interpretada, que é o que acontece muitas vezes. Então Jesus, ele diz, eu não vim acabar com a lei, eu vim trazer testemunho da lei, o testemunho real, né, das coisas. Se ele está doente, por que eu vou me negar a ajudá-lo? E aí ele dá inúmeros exemplos, né? Conta várias histórias, colocando até a situação dos fariseus em relação ao samaritano, que era um grupo de judeus, né, que viviam na Samaria e que tinha uma outra forma de entender o Antigo Testamento. Eram judeus, mas eram discriminados por outros judeus, né? E era uma briga muito difícil naquela época. Então Jesus coloca numa situação em que um samaritano era mais justo e misericordioso quando socorre a pessoa que tinha sido assaltada na estrada de Jericó, do que os próprios que passaram, né, por ele, como um saduceu e um escriba, que ignoraram, né, aquela pessoa lá deitada no chão sofrendo, né, porque ela não se encontrava ainda viva. E o samaritano vem, presta socorro a ela, leva, né, volta para os seus negócios, que esse Jesus que diz assim, você não vai deixar de fazer nada que você tem que fazer na sua vida, né, mas você tem que ter um tempo para poder ajudar o teu irmão quando ele precisar de você, e não simplesmente passar e deixar ele ali sofrendo. Né? Esse é o código de ética do corajoso, ele aplica aquilo que ele entendeu. Então a gente entra no seguinte argumento. De fato, a gente entende o código de ética moral ao qual a gente diz que sabe? Né? Quem o pratica, sim, né? De uma certa forma. Às vezes a pessoa vai praticar por cópia. Ah, o outro está fazendo, eu vou fazer também. Mas pelo menos está fazendo. E existe o outro que sabe o que está fazendo, né? E para isso ele sabe os motivos e todo o mecanismo para que aquilo possa dar certo. Eu sei que se eu alimentar aquela pessoa, eu vou matar a fome dela. Porém, eu sei que amanhã ela vai passar fome de novo. Então, isso é um paliativo. Né? O problema ainda continua. A gente simplesmente só, vamos dizer assim, enxugou o gelo. Né? Nesse momento a gente resolveu o problema, mas o problema vai aparecer amanhã de novo. Por quê? Porque a gente não resolveu o problema principal. A causa. Isso é que sempre Jesus bate na tecla. A causa é que é a nossa grande dificuldade, porque a consequência é o ato em si dessa causa. Então, usar os códigos de éticas morais que nós temos atualmente como cristãos, né, tanto do Antigo Testamento, do Sermão da Montanha e da doutrina espírita, no livro do Espírito do Homem de Bem, né, a gente precisa entender o que de fato aquilo significa para nós. Por isso que a gente está conversando na noite de hoje, né? Para a gente ter um entendimento maior a respeito, né, desse código e a ter a coragem de aplicá-lo. Né? Porque enquanto que o samaritano socorreu o outro, os outros dois não socorreram. Né? E provavelmente até criticaram, né, o outro por ter feito aquilo, né? E muitas das vezes a gente faz isso na rua, a gente deixa de dar uma esmola para alguém porque a gente acha que vai comprar droga, que vai fazer isso, fazer aquilo. Ah, ele tá vendo, se a gente deu dinheiro para ele, ele vai continuar nessa situação, porque é mais fácil, né? Eu ganho, sei lá, R$50 por dia sem só pedindo, do que ficar ganhando R$50 por dia trabalhando, né, durante 12 ou 6 ou 8 ou 10 horas. Então a ética, o código moral vai dizer o seguinte, né, o que de fato isso quer dizer. E isso precisa ser prático, para que o mundo se torne um mundo real daquilo que aquela moral prega. Né? Vamos pensar. Nós somos humildes? Está lá no primeiro ato que Jesus fala no Sermão da Montanha. Né? Somos humildes? Não. Somos misericordiosos? Ainda não. Somos justos? Ainda não. Somos pacíficos? Não. Somos mansos? Não. O que está faltando então para isso? A gente sabe desse código, né? Conhecemos esse código, mas o que falta é vivenciar esse código, ter essa coragem de utilizá-lo para vencer as dificuldades que surgem a partir desse código não aplicado. Se eu não sou humilde, eu ainda sou orgulhoso. Se eu não sou misericordioso, porque eu ainda machuco as pessoas. Se eu não sou pacífica, porque eu ainda sou violento ou manso. Né? Eu não busco a concórdia como uma pacificação. Eu busco a guerra como uma solução. Correto? Então, eu estou sendo justo,
toda medida que eu tomo com você, eu tomo com outro também, né? Ou tem alguma coisa que favorece outro e outro não, e por quê? Então não é justo, não é igualitário, né? Ninguém é igual um ao outro a nível de pensamento e sentimento, mas todos somos iguais no mesmo direito. Ou seja, Jesus falou, né? A chuva e o sol é para os justos e para os injustos, ou seja, é para todos. Ok? Jesus coloca que Deus coloca todos nós como criaturas, filhos de Deus. Agora, a forma como você vai lidar com isso depende de você. Lembra da história do filho pródigo? Né? Que eram 2 filhos, né? Jesus coloca a situação rotineira, que poderia acontecer com qualquer um, sendo que um, né, vai poder viver a vida, fazer a sua escolha, pediu a sua parte, enquanto o outro ficou. O outro vive a vida, sofre, padece e volta ao Pai, né, no sentido de ser humilde. Enquanto que o outro irmão permaneceu do lado do pai e se manteve orgulhoso, né, porque não entendia por que o pai o acolheu de volta. E o pai diz, olha, ele estava nas trevas e agora ele está na luz. Né, e deu uma indireta para ele. E você? Ficou ao meu lado o tempo inteiro por quê? Não sabe, porque ele só seguiu o código, mas não entendeu o código. O outro teve que sofrer para poder compreender, né, e retornar mais sábio, mais maduro, né, e mais humilde. Enquanto que o outro exigiu do pai uma postura, né, que ele achou que era adequada. Mas e aí, a misericórdia onde estava? Não foi cumprida. Mas ele sabia que para ser misericordioso ele alcançaria a misericórdia. Perceberam, gente? A diferença, né, do código de ética moral que você tem e a diferença quando você aplica, né, e dessa aplicação tem que ter uma conscientização. Então isso é que é importante, porque se a gente ficar só conservando a ideia, a gente fica dando, vamos dizer assim, explicações éticas e morais às quais a gente não vive. Ou se tivesse que viver, talvez faríamos pior do que aquela outra pessoa que a gente está julgando. Daí Jesus, né, colocar que ninguém deve julgar ninguém, porque todos nós temos as nossas dificuldades, né, que vão ser testadas futuramente ou não. Né? Eu, numa ocasião, um amigo meu, ele veio, a gente estava fazendo um grupo de estudo, e ele veio com essa questão, né, que nessa vida ele acha que a vida dele tem sido muito boa, que ele foi pouco testado, que ele conseguiu superar tudo, que provavelmente são méritos que ele tenha no passado, né, que fizeram com que nessa existência ele tivesse poucas coisas para reparar. Eu falei, cara, lê do engano seu, não pense desse jeito. Por quê? Porque Deus é misericordioso, correto? Pois é, se Deus é misericordioso, todos os erros que a gente comete no passado, a gente comete em bloco. Vocês imaginem a posição do Hitler, vamos dizer assim, que fez com que um país entrasse em guerra e que milhões de pessoas morreram, né, pereceram, né, por essa guerra insana que foi. Ele, numa vida só, ou num momento da vida dele, em um momento da vida dele, né, ele vai ter que reparar a longo prazo. Né, porque foram tantas coisas, tantas consequências, né, tantas pessoas envolvidas, que fica complicado. Então eu coloquei para ele, né, que o que ele está vivendo nessa vida atual, na verdade ele está ganhando uma musculatura para que nas próximas existências ele tenha a capacidade de reparar erros terríveis do passado, né, em prestações longas. Mas essa coragem moral, né, Jesus o tempo inteiro colocava isso na sua vida prática. Né, junto, como eu falei a vocês, junto aos fariseus, até mesmo diante de Pilatos, né, quando ele foi questionado o que é a verdade, Jesus ficou calado. Em relação a todos aqueles que o julgavam, né, porque Jesus era uma pessoa que agregava pessoas ao seu lado, né, não só nas escolhas dos seus discípulos, né, de pessoas pobres, né, pessoas com dificuldades, de pessoas marginais da sociedade, como, né, as prostitutas, né, os mendigos, os leprosos. Jesus, né, buscava o acesso a essas pessoas para poder ajudá-las e consolá-las, e até curá-las, se fosse possível. E também, né, como próprio um dos seus discípulos, que acabou se tornando um dos seus apóstolos, que é Mateus, que era um cobrador de impostos, era um publicano, que era odiado pela sociedade, né, porque ele arrecadava impostos para o Império Romano, e muitas das vezes muitos desses publicanos acabavam cobrando até além do que era necessário, como foi o caso do Zaqueu.
Então Jesus sempre diante dessas pessoas, né, eles não só as acolhia, como também procurava trazer uma advertência em relação às suas posturas, a sua moral, que na prática não era funcional. Se você via um mendigo, por que não acolhê-lo? Se você via um doente, por que não socorrê-lo? Né? Se você via uma coisa que estava errada, por que não auxiliar aquela pessoa no que ela precisava? Enfim, tudo aquilo era a vivência prática de Jesus, que procurava, através disso, né, minimizar ou melhorar a qualidade de vida das pessoas. Claro que isso teve seu preço, né? Ele acabou sendo preso como um preso político, por isso que ele foi crucificado, que era o destino de todos aqueles que infringiam as regras do Império Romano. E aí Jesus, na sua coragem, né, prevaleceu a sua palavra, a sua ideia, porque sempre buscava o diálogo, o entendimento. Né? Quando ele contava as parábolas, ele procurava explicar o que significava aquilo para os apóstolos, para poder aquilo se sedimentar no comportamento de cada um deles. Né? A gente tem o exemplo das mulheres, que eram muito presentes na vida de Jesus, né? As mulheres que eram, né, e muitas sociedades ainda continuam fazendo essa discriminação, e na época Jesus não as acolhia. Né? Nós temos a Maria de Magdala, que era uma pessoa que entendeu de fato a mensagem do Cristo e a divulgou, né, através do seu processo, né, de entendimento e de caridade. Nós temos a própria mãe de Jesus, nós temos a Maria, a irmã de Lázaro, né, que é irmã também de Marta, em que sempre procurava ouvir o mestre, né? Tanto que Jesus advertiu a Marta, que estava cobrando dela, né, as posturas materiais de deixar a casa arrumada, fazer a comida para as pessoas presentes. Jesus falou que a Maria tinha escolhido a melhor parte, que era o alimento, né, que te sacia sempre, que é o conhecimento, né, e utilizando isso em termos práticos. Deixa eu ver o que eu posso mais acrescentar para vocês em relação a isso, né? As dificuldades íntimas é o nosso grande problema. Né? Dificilmente a gente consegue superar as adversidades com o entendimento da moral. Isso nos dá a base para a gente poder modificar e entender os nossos comportamentos. Por que eu ainda procuro agir dessa forma? Por que eu respondo dessa maneira? Né? Ao invés de eu procurar o diálogo, eu uso a violência como uma resposta. Enfim, tudo isso faz parte desse processo. É uma coragem que nós precisamos ter internamente, né? Como Jesus advertiu, e os grandes sábios também, que procuravam, né, se melhorarem como pessoas. A gente tinha um exemplo de Gandhi, que era um advogado indiano, né, estudou na Inglaterra, uma pessoa de posse, e que quando ele se formou, ele começou a perceber a grande dificuldade do povo, né, indiano, principalmente a nível da sua liberdade, né, como seres, né, eles eram vinculados ainda ao Império Britânico. Então ele lutou, né, pela qualidade de vida daquelas pessoas, né, lutou de uma maneira que pudesse libertar o povo, né, que pudesse eles mesmos gerenciar o próprio país deles. E normalmente a gente costuma fazer isso com guerras, né, como está acontecendo atualmente, né, presente em nossa vida, mais uma guerra, utilizando a força, né, a letalidade para poder impor uma ideia, né, uma situação. E Gandhi foi na contramão de tudo isso, né? Buscou essa revolução, né, de uma maneira pacífica. Então ninguém pegou em arma, né, usava palavras, usava o exemplo. Ele por diversas vezes foi preso, né, e fazia o jejum na prisão justamente para poder sensibilizar os ingleses, principalmente sabendo que se ele morresse de fome, né, os ingleses seriam os culpados. Aí sim poderia ter um derramamento de sangue, porque geraria um ódio, né, e consequentemente baseado na vingança. Então Gandhi, muito inteligente, trazia esse tipo de postura, né, já que não havia o diálogo do entendimento da liberdade, então eu vou usar o diálogo, né, de não comer, né, de ficar, né, tranquilo, sem problemas, mas, né, dando o meu recado. E foi assim que ele conseguiu. Né, então pode dar certo. Vai dar certo. Toda a revolução que nós fizemos de forma pacífica, utilizando o diálogo, o entendimento, né, ele provou isso na prática. Diferentemente de Lincoln, né, que para poder trazer a liberdade, né, dos escravos, para poder os Estados Unidos, né, se desenvolver como um país industrializado, né, e não um país que se baseia na escravidão como uma medida econômica, né, ele lutou o tempo inteiro por isso, né, e alguns estados americanos não aceitaram. E aí entraram, né, foram chamados de sucessão. Né, eles
acabaram entrando numa guerra de sucessão entre o norte e o sul, e prevaleceu o norte, né? Mas o próprio Lincoln pagou o preço, né, com a vida quando foi assassinado, né, por um dos integrantes do próprio povo dele, né? Tivemos o exemplo do próprio Gandhi, que também foi assassinado, né, pelo próprio povo dele, pelo paquistanês. Depois tivemos Martin Luther King, uma pessoa que sempre lutou pela igualdade nos Estados Unidos, né, e também foi assassinado. Então, todos esses seres de coragem moral que vivem na prática, no mundo de violência, né, de tudo aquilo que ainda não vivenciamos no Antigo, no Sermão da Montanha, na doutrina espírita, né, no Homem de Bem, nada disso ainda prevalece, porque ainda utilizamos a violência, né? A gente vê vários casos que acontecem no Brasil, de pessoas que são assassinadas para poderem não assumirem cargos políticos e públicos, porque, né, não vão atender o interesse daqueles que desejam ter o poder, né, de ter essas coisas. Então esses homens acabam sempre pagando esse preço, né, no mundo de violência. Por isso que a gente precisa se renovar, ter essa coragem, né, moral de aplicar todo esse conhecimento, né, que temos, né, todas essas dicas que os irmãos superiores nos deram, tanto do plano espiritual quanto no plano material, né, que muitos reencarnaram para trazer na vivência prática essa condição. E o que nós estamos fazendo? Né? O que nós fazemos? Nós estamos nos modificando intimamente para podermos agirmos melhor e, consequentemente, trazermos o bem-estar para todos, ou estamos fazendo ao contrário, o mal-estar, né? Divulgando falsas notícias, que nós ainda não temos a certeza se aquilo é verdade ou não, mas já colocamos como verdade, e que vai trazer prejuízo enorme para as pessoas, né, ou para uma pessoa, né, que a gente chama de fake news, que é tão presente hoje. Você pensa assim, poxa, será que as pessoas se tornaram mentirosas, né, mau caráteres agora? Não, gente, sempre tiveram. É que hoje você tem um recurso, que é a internet, né, as redes sociais, em que isso é divulgado, né, e o acesso a isso é de milhões de pessoas, não é uma pessoa, não é uma cartinha que você vai escrever. No meu tempo, que era garoto, mandava uma carta para fulano de tal, que demorava 2, 3, uma semana para chegar no local, né, você tinha que ir lá no correio depositar. Hoje não, você chega a dar com um clique, você já viraliza isso aí para milhões de pessoas. Então uma informação verdadeira, ela pode ser muito útil para as pessoas, mas uma informação falsa é ao contrário, pode ser nociva e prejudicial a muita gente. Então o que a gente está fazendo com isso em relação ao enfrentamento dos problemas que nós vivemos no mundo, né? Consequências de nós mesmos. Não adianta a gente culpar fulano, ciclano, se nós somos responsáveis pelos nossos atos. Está lá, quando Jesus falou Sermão na Montanha, né? Se eu busco a justiça, eu tenho que ser justo, né? Eu não posso ser injusto. Se eu busco a misericórdia, eu tenho que ser misericordioso. Então não adianta ter esse discurso de dizer que sou bonzinho, que eu faço isso e aquilo, se na prática isso não acontece. É o que Jesus sinalizava, né? E sinaliza até hoje para nós, é o que os grandes homens sinalizam. Os grandes homens, os grandes sábios, os grandes mestres, né? As pessoas superiores, elas não querem te dar lição de moral, não querem fazer, elas querem sinalizar para você algo, para você perceber, e dessa percepção você buscar uma resolução em relação ao que você está vivenciando. Então isso é de extrema importância para que você possa ter uma visão melhor de você mesmo e ter aí sim a responsabilidade do teu ato. É o que o Divaldo sempre diz, né? Não adianta a gente reclamar. Se fizermos, a causa vai gerar o efeito. E o efeito é a responsabilidade por aquilo ao qual você vai ter que reparar. Você foi responsável por isso. Ah, mas eu não sabia. Agora você sabe. Então, por isso que somos imortais, no exemplo mais primitivo, né? Somos imortais por quê? Porque nós temos um processo de desabrochamento, né, das nossas potencialidades divinas. Jesus está nos auxiliando a ter essa potencialidade do amor, né, despertada em nós, né, porque ela está ainda meio assim, aquela luzinha fraquinha, né, a gente ama, mas ama assim, só o nosso próximo, o inimigo deixa ele para lá, né. Então quando nós botarmos de fora, né, a potencialidade do amor, tudo vai mudar, né, que nem a carta de Paulo aos Coríntios, né, que vai dali dando uma referência do amor de uma maneira magnífica, né, ele vai colocando que o amor é tudo isso. Não adianta só ter a fé, acreditar. Eu tenho que amar, né? Francisco de Assis também procurou trazer o mesmo exemplo, né, na sua vida diária, e de tantos homens. E sempre vão pagar o preço, né, do desencarne
por causa da nossa violência, por causa da nossa incoerência, das nossas atitudes que são baseadas no orgulho e no egoísmo. Sabemos que temos que fazer o bem, mas não conseguimos praticar. Essa é a coragem para ter esse enfrentamento e trazer as mudanças de que a gente de fato precisa, né? Então a gente teve o exemplo da pandemia, né? Que foi um exemplo que nós estamos vivenciando agora. O que nós fizemos durante esse período, né? Será que nós procuramos, porque eu não vou, por exemplo, tomar a vacina porque isso e aquilo? Mas tudo bem, irmão. E aí? Se você pegar a doença e passar para outro, se você tinha a vacina que podia te curar, que podia te ajudar, né? E aí você não se ajuda e você acaba prejudicando o teu irmão. Então você, além de ser um suicida, porque você sabia que isso gerava morte, você vai ser também um homicida. Gente, isso é fato, né? Você morre porque você não se permitiu, e você mata o outro porque você passou a doença para ele, sabendo que era uma doença letal. Então, esse negacionismo, essas coisas todas, Jesus também vivenciou, né, das pessoas negarem o óbvio. O óbvio. Então, o enfrentamento da coragem é você se enfrentar. O óbvio é isso. Eu preciso mudar. Porque a minha mudança vai gerar boas consequências nos meus atos. Nas coisas que eu fizer para o benefício do meu irmão, né, eu sei que eu estou fazendo para mim também. Né? É essa a referência da fazer o próximo o que gostaria que fizesse a você. Jesus deu essa referência. Essa é a nossa referência. Se eu me sinto bem, se eu estou protegido, eu estou protegendo também o outro. Isso é lógica. Isso aí não é nada de excepcional. Né? Mas nós observamos que no mundo inteiro existem pessoas que ainda pensam dessa forma. O que a gente tem que fazer? Julgá-las, crucificá-las? Não, porque a gente não vai estar fugindo do tema proposto, que é justamente o enfrentamento, né, com a moral. O que diz a moral? O Espírito vai fazer. Meu irmão, olha o que você faz contigo e olha a consequência desse ato que você está fazendo com você. Então você precisa enxergar isso e, a partir daí, ter a coragem de mudar. Como acontecia com Jesus, quando o João Batista batizava as pessoas no Rio Jordão, era esse novo recomeço. O mal você já reconheceu em você, né, que eles falavam, para todos ouvirem os seus erros, os seus pecados, enfim. E a partir daí a água significava um simbolismo do renascimento, né, de retornar ao caminho com consciência, com lucidez, com responsabilidade. Né? Deixar a vida me levar, as consequências, é ficar sempre assumindo dores que aí os irmãos superiores falam que são umas dores desnecessárias, porque o roteiro já nos foi colocado, o roteiro já nos foi sinalizado para quê? Para que pudéssemos, né, através dele, nos tornarmos seres melhores e, por consequência, aqueles que estão à nossa volta. Né? Então, precisamos ter essa coragem, né, nesse momento. Então, surge a pandemia para nos trazer na prática aquilo que a gente aprendeu moralmente. Então eu já tenho a situação em que como eu vou lidar com isso? Né? Isso já me foi me dito. Agora, como eu vou fazer isso na prática? Guerras. Por que eu preciso ainda matar o meu irmão para poder justificar uma ideia, ou uma cultura, ou até mesmo de forma econômica ou política? Ou seja, o ser humano está abaixo daquilo, né, que está sendo proposto pela guerra. É como Jesus diz, né? O sábado é que foi feito para o homem, e não o homem para o sábado. A gente sempre está invertendo. Eu sou um ser espiritual. Né? Eu sou um ser espiritual. Estou temporariamente vivendo num corpo material, né? Que é um corpo mortal, que vai parar de funcionar por N motivos. Mas eu, espírito, estarei sempre vivo. A imortalidade. Então, o espírito sempre tem que prevalecer, porque sou eu que vou sobreviver. Não adianta eu ter dinheiro, ser rico, ser pobre, miserável. Aquela condição ela é temporária. E quando ela termina, o que eu ganhei, o que eu perdi em relação às experiências que aquela situação me deu? O que eu fiz que eu poderia, né, ou que deixei de fazer? Então são coisas importantes nesse momento para nós. São decisões que a gente precisa tomar. Por quê? Porque, como Jesus sinalizou na parábola dos trabalhadores da última hora, nós estamos num momento crucial da noite chegando, ou seja, o dia está terminando. E essa geração, ela
vai ter que dar conta do seu trabalho, ou seja, dar conta da sua evolução, porque tudo tem um prazo, tem um período, né? E a evolução também. Então o planeta já vive esse momento da regeneração. Até fisicamente o planeta está mudando, não só pelas condições mesmo do próprio planeta, mas também pelos nossos erros, né? A gente está prejudicando muito o meio ambiente. E as consequências estão vindo, né? E vão vir outras. Então, e nós? Nesse momento de regeneração, estamos aptos a isso? Consigo ser humilde? Consigo amar? Consigo tolerar? Consigo fazer essas coisas? Esse código de ética moral que eu tanto escutei, estudei, eu estou vivendo isso de fato na prática? Então essas são as questões imediatas nossas, gente. Meus irmãos, elas são imediatas, porque elas estão acontecendo. Jesus tinha dito que o princípio das dores já está chegando. Né? E nós temos que estar o quê? Aptos a lidar com elas. E é isso que é a proposta. É ter a coragem de aplicar os princípios morais que eu aprendi e que eu preciso viver. Porque isso tudo vai passar. Como diz Maria, né? Tudo passa. Né? A tempestade vem, cai aquela chuva durante algum tempo, e depois passa, o sol volta a brilhar. Né? E aí, o que eu conquistei em relação a isso? Lembrando a parábola das 10 virgens, né? As 5 preguiçosas e as 5 prudentes. As 5 prudentes participaram do casamento, porque se auto-iluminaram, que é o simbolismo que Jesus fala, da lâmpada. E as outras 5, que tiveram a mesma chance que as outras 5, nada foi injusto, todas elas tiveram as mesmas condições, mas elas preferiram ficar ali, né, descansando e na última hora, né, resolver a situação. Ou seja, é os trabalhadores da última hora que deixam de fazer o que tem que fazer. Na última hora eu vou fazer. Né? E não vai fazer. Né? Porque não se preparou. Embora Jesus diga que estavam, mas eles se propuseram, nós estávamos aqui, nós estávamos esperando a oportunidade de poder fazer. Que bom. Os outros que não vão, não querem a oportunidade. Aí chega na última hora, querem. Mas não se prepararam para isso. Né? Nós estamos preparados? Nós estamos nos preparando? Essa é a questão. Né? Temos que estar preparados sempre para isso. Por quê? Porque não há mais o desculpismo de eu não sabia, né? Principalmente, né, com toda a tecnologia que nós temos hoje nas redes sociais, né, que faz com que a gente possa ter acesso à informação, verdadeira ou não. Né? E aí vai caber a nós o nosso julgamento e a nossa percepção dessa verdade ou dessa mentira. Né? Então, meus irmãos, é isso que eu gostaria de trazer para vocês na noite de hoje, né? É um resumão, porque isso aí daria até um estudo, dessa vontade nossa de querermos ser seres melhores. Essa é uma vontade que é verdadeira e que vai acontecer mediante nosso esforço unidos. Ninguém aqui vai ser uma pessoa que vai conseguir fazer isso sozinho para todos, não. É uma união de todos com o mesmo propósito. Por isso Jesus falou, o amor cobre a multidão dos pecados ou dos erros. Né? Ou seja, é só nos amando que de fato nós vamos conseguir, né, tornar o nosso mundo íntimo melhor e por consequência, né, o que está à nossa volta. Então, muita paz a todos, fiquem com Deus, vamos continuar, porque os irmãos Jesus e Deus nos amparam para a gente poder nos tornarmos a cada dia seres melhores e mais conscientes do nosso trabalho e das nossas responsabilidades. Fiquem com Deus e obrigado. Coragem pra crescer, coragem pra viver, coragem pra vencer um novo dia. A aurora vai chegar, seu amor vai despertar. Há sempre um recomeço, não pense em regredir. Coragem pra dizer que não vai desistir. O que tem por fazer eu sei que você vai cumprir, pois o Deus que existe em ti é o mesmo que há em mim. Integramos o universo, teu destino é progredir. Os caminhos são abertos quando o Espírito quer subir. Na estrada que te eleva, Jesus irá luzir. Coragem, vou crescer,
Coragem vou viver, coragem vou vencer um novo dia. A aurora retornou, meu amor já despertou. Eu penso em recomeço, não quero regredir. Coragem vou dizer que não vou desistir. Terei o que fazer e sei que eu vou conseguir. Sei que existe o Deus em mim e é o mesmo que há em ti. Integramos o universo, eu quero progredir. Um caminho está surgindo, meu espírito quer seguir. Veja a estrada, ela se eleva, tem começo e não tem fim. Com coragem sigo a crescer, com coragem sigo a viver. Com coragem eu vou vivendo dia a dia. A aurora me beijou, sigo irradiando amor. Tenho um mundo que mereço, já não penso em regredir. Coragem eu já tenho e nunca vou desistir. Ajudar a quem precisa é fazer um bem pra mim. Nosso Deus está aqui, acolá também ali. Sei que tenho a eternidade pra sempre progredir. Meu caminho está aberto, continuo a subir. Sigo a estrada que me eleva e Jesus está comigo. Meu caminho está aberto, continuo a subir. Sigo a estrada que me eleva e Jesus está comigo. Meu caminho está aberto, continuo a subir. Sigo a estrada que me eleva e Jesus está comigo. Querido irmão maior Jesus, mais uma vez somos gratos pelo carinho, pela força e principalmente pelo amor que o Senhor nos envolve a todos os momentos, ao apoio dos nossos irmãos maiores e ao do nosso Pai. Principalmente, Senhor, nas adversidades que vivemos não só no mundo interior como exterior, e que essas vibrações nos auxiliem a manter o equilíbrio, a paz, e que possamos colocar em prática tudo aquilo que aprendemos para nos tornarmos melhores e ao nosso redor também. Que essas vibrações cheguem aos que sofrem, padecem, tanto no plano material quanto espiritual, para que recebam esses benefícios e possam se melhorarem, ou nas suas necessidades, amparados pelos irmãos que os acolhem e os assistem. Muito obrigado por tudo, Senhor. Nos ampare, nos fortaleça e ajude-nos a ter um mundo melhor, e a paz possa prevalecer e o amor também. Que assim seja, Senhor. Poderosa força que ilumina o meu ser, guia meus passos, me ensina a viver, cruzando os horizontes, vencendo os meus defeitos, com a luz do saber, pela virtude de amar. Com tua força tamanha, ó Cristo, me ajude a derrubar
as barreiras da vida que eu venha encontrar. E eu venho pedir a ti, ó Pai amigo, que a vida estás a sustentar. Dá-me tua certeza de um dia eu poder chegar a ver-te nos olhos que choram, nos pobres e aflitos, em todas as coisas criadas por ti. Eleva minha alma, me faz tão perfeito, me leva a saber que estás dentro de mim. Ó Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, em favor de todos, ó Pai nosso que estás no céu. Santificado seja o teu nome, em favor de todos nós. Com tua força tamanha, ó Cristo, me ajude a derrubar as barreiras da vida que eu venha encontrar. E eu venho pedir a ti, ó Pai amigo, que a vida estás a sustentar. Dá-me tua certeza de um dia eu poder chegar a ver-te nos olhos que choram, nos pobres e aflitos, em todas as coisas criadas por ti. Eleva minha alma, me faz tão perfeito, me leva a saber que estás dentro de mim. Ó Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, em favor de todos, ó Pai nosso que estás no céu. Santificado seja o teu nome, em favor de todos nós.